Olá, amigos, a paz do Senhor. É nada agradável conversar com gente negativa. Tudo que você propõe, tudo que você comenta ou que você sugere, a pessoa diz: Ah, isso não vai dar certo. Ah, isso não é para você. Você não tem idade para isso. Tem gente muito mais qualificada que você. É melhor você mudar seus planos. E por aí vai. Graças a Deus, embora eu não goste de falar muito de mim, mas eu sempre fui uma pessoa positiva. Eu sempre acreditei que Deus está no controle da minha vida. Quando eu trabalhava no serviço público, saía muito boato e todos eles negativos. E essas coisas negativas, elas são divulgadas muito rapidamente, parece um rastilho de pólvora. E como eu sempre falava, gente, vamos esperar, talvez nem aconteça isso. Gente, isso é boato, eu não vi nada sobre isso. Vamos aguardar, não sofram com antecedência. Por nada. E com isso, essas pessoas que me procuravam, era um grupinho de colegas, elas começaram a aprender a ver de maneira positiva e não acreditar em tudo que ouvem. E com o tempo, elas mesmas já tomavam essas decisões de ignorar aquelas falas negativas. Graças a Deus por isso. Mas não é de hoje que a palavra negativa influencia as pessoas. Nós vemos lá em Números 13, de 1 a 33 e 14, de 1 a 38, um exemplo muito claro do que a palavra negativa influencia a maioria das pessoas. Deus prometeu dar a terra de Canaã aos israelitas. E quando Deus promete, ele cumpre. Cremos. Moisés, porém, mandou 12 espias para olhar a terra e informar como era essa terra. E eles foram, estava no princípio da caminhada. O Senhor tirou eles do Egito com mão forte. Agora eles tinham uma tarefa, além de crer nas promessas de Deus. Eles tinham que lutar pela terra, porque o Senhor prometeu a terra, mas dependia de que eles conquistassem-na. É o que eles teriam que fazer. Moisés, então, manda esses homens para que tenham uma ideia de como chegariam lá, se muito armados, se tranquilos. Ele queria saber a realidade daquela terra, porque Deus faz a promessa, mas nós temos que buscar, nós temos que conquistar para que aquela promessa seja realizada. Deus falou com Moisés que enviasse esses espias. E esses homens eram príncipes, cada um príncipe de uma tribo. E eles foram até lá, inclusive para olhar como que eram as plantações, como que era o povo, não somente a terra. E eles foram. Após 40 dias, os espias retornaram. 10 com um relatório negativo e 2 com um relatório altamente positivo. Vejamos. Livro de Números 13, versículos 27 e 28. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. 29. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. O povo murmurou ao mesmo tempo. Apenas Josué e Calebe tinham um recado diferente, um recado positivo. E como Josué sabia que aquilo podia influenciar negativamente e desanimar o povo, ele fez o povo calar e deu um grito, como um grito de guerra. Versículo 30.
Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O grito de Josué foi um grito de confiança, um grito de fé em Deus, porque se ele prometeu, é porque ele iria cumprir, mas eles tinham que fazer a parte deles, porque Deus, ele nos dá condições, ele nos capacita. Então, quando ele promete, ele não é homem para mentir, ele vai cumprir, mas nós temos que nos animar na palavra dele, nos ensinamentos dele, porque toda a Bíblia são palavras de incentivo, são palavras de encorajamento, são palavras de salvação. Os 10 espias continuavam dizendo que aqueles homens eram mais fortes, que eles não poderiam prevalecer contra eles, que o povo israelita sucumbiria, todos ali naquela nova terra. Mas não foi isso que Deus disse. Disseram até que aqueles homens iam devorar todo o povo de Deus. Disseram que os filhos de Anak que moravam ali eram gigantes, poderosos, e que eles se sentiam como gafanhotos diante deles, e que assim também o éramos aos seus olhos. Diante desse discurso negativo, todo o povo queria insurgir contra Moisés e contra Josué e Calebe, que deram a melhor notícia. A terra era tão boa que eram necessários 2 homens para carregar um simples cacho de uva. Todas as frutas eram enormes e sadias, mas quando a pessoa é negativa, ela não enxerga o que é bom, só enxerga o que é ruim, o que é difícil, infelizmente. O povo continuava a rebelar. No capítulo 14, versículo 8, Josué diz o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. Quem como nós tem um Deus que com o braço forte nos sustenta, nos ampara, nos socorre, não pode cair numa conversa negativa. Tem que acreditar que, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, Deus está no controle de tudo. E se nós cremos, basta crer, nós veremos a glória de Deus em nossa vida. Quando toda a congregação disse que apedrejariam os espias e a Moisés, apareceu a glória de Deus na tenda da congregação a todo o povo hebreu. E o Senhor disse a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Não estamos tratando aqui de simples positivismo, nós estamos falando de fé. Josué e Calebe mostraram fé naquele Deus que eles conheciam tão bem. O povo era rebelde, mesmo vendo tantos sinais, o maná que brotava da terra, como Deus livrava do calor, do frio enregelante do deserto. Também Deus os livrava de tudo que era mal ali no deserto, nada disso fazia com que eles crescem. Então Deus anunciou que castigaria aquele povo. Versículo 12: com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Moisés não foi escolhido aleatoriamente para conduzir esse povo. Ele intercedeu por eles. Mesmo Deus falando que faria um povo mais forte, Deus lhe atendeu pela fé. Fé que nos anima, é a fé que nos faz acreditar nas promessas de Deus e vivê-la como se ela já estivesse acontecendo. O Senhor promete, mas nos dá condições de ir atrás e conquistar. Mas isso nós podemos conseguir lendo a palavra de Deus, vendo exemplos de
tantos heróis na Bíblia que simplesmente tiveram fé. Eram pessoas como nós, sujeitas às mesmas paixões, mas o diferencial é a fé inabalável que eles sentiam. Amém.